Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o SysEAPRO quando vamos fazer modelagens do tipo múltiplo, não é? Então, para isso, inicialmente abra o programa SysEAPRO. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrar o ícone, dê um duplo clique para abrir o programa. Caso não seja verificado o ícone no desktop do seu computador, provavelmente ele foi deslocado. Portanto, vá ao diretório C. Dentro do diretório C, você vai encontrar uma pasta com o nome SysEAPRO. Dentro dessa pasta SysEAPRO, você vai encontrar o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique nesse arquivo para abrir o programa. Com o programa aberto, podemos verificar na parte superior a presença do menu suspenso. Esse menu suspenso ele é formado por vários itens, em que o item inicial, o item arquivo, contém todas as rotinas para se fazer gerenciamento de arquivos, como você quer criar um arquivo novo, apagar, imprimir, exportar, importar, assim como outros, como gerenciamento de imagens, sair do próprio programa, né? Nos outros itens, a grande maioria são direcionadas para a estatística aplicada propriamente dita. Para você trabalhar com modelos múltiplos, do tipo múltiplo, né, você busque o item do menu suspenso regressão. Regressão. Pressione regressão e você vai em modelos, temos o clássico binomial múltiplo. Então clique em cima de múltiplo para abrir o formulário de modelos múltiplos. Com o formulário aberto, nós recomendamos sempre para os usuários iniciais, os usuários que não têm muita experiência com o tipo de modelos múltiplos ou o uso do SysEAPRO, pressionar o botão de interrogação que vai acionar uma caixa de dúvidas, em que nós aconselhamos que dê uma lida para ver o que é feito. Muitas vezes contém informações de estatística, o que é calculado. Normalmente essas caixas de dúvidas nós propomos 2 exemplos, não é? Para que o usuário pratique a rotina, para quando for utilizar dentro dos seus experimentos já tenha uma noção, saiba exatamente como fazer, né? Então, vamos utilizar o exemplo 1, ou seja, o arquivo com o nome exemplo 96 para apresentar essa rotina de modelos múltiplos. Então, vamos utilizar o exemplo 96. Para a gente colocar na memória esse arquivo, pressione o botão selecionar arquivo. Ao fazer isso, é aberta uma caixa do Windows para abertura de programas, em que aqui encontram-se os exemplos default padrão que vem no SysEAPRO. Nós vamos buscar o arquivo 96, como ele não se encontra nessa parte superior, vamos utilizar a barra de rolagem até encontrar o arquivo que a gente está procurando, que seria o 96. Vamos clicar nele. Se eu der um duplo clique nesse arquivo, ele vai abrir, ou se eu simplesmente der um clique, ele ficou em azul, vamos pressionar o botão de abrir. Então
é carregado na memória do programa o arquivo exemplo 96. Sempre se assegure que você carregou o programa que na realidade você esteja querendo trabalhar, para não carregar um outro e você se perder nesse processo. Esse arquivo 96 ele é formado aqui por 3 vetores. Isso provavelmente foi uma pesquisa em que o pesquisador, o responsável por essa pesquisa, ele tinha um interesse de obter a altura de uma certa espécie, de uma certa cultivar, em função dos dias de cultivo e o espaçamento que foi utilizado para se plantar essa cultivar. Então vamos admitir que com 117 dias, um espaçamento de 18 espécimes por metro quadrado ou centímetro quadrado, essa cultivar obteve uma altura de 14,4. Então nós queremos estabelecer uma função, né, que é altura em função dos dias de cultivo e de espaçamento que foi utilizado. Então vamos colocar essas informações dentro dessas janelas. Aqui ele pergunta quem é a variável dependente. Variável dependente é aquela, a sua resposta, a resposta que você teve como no seu experimento, em função das variáveis que a gente chama de preditores, das variáveis independentes que ela foi submetida. Então no caso aqui seria a altura. Ele aqui abre essa nova janela para dizer: insira nesse quadro aqui quem são as variáveis independentes, as variáveis preditoras. Então no caso nós temos dias de cultivo. Eu vou dar um duplo clique nele, ou posso selecionar e pressionar inserir dias, espaçamento. Bem, se eu quiser gerar um modelo com mais variáveis, não é? Vamos dizer que eu queira botar dias ao quadrado, então eu vou inserir dias novamente aqui e vou dizer que a variável dias, a segunda variável, é uma variável com transformador quadrado. Mas no caso não vamos utilizar isso, mas vamos utilizar a inserção de interação no modelo. Então para mim, eu estou querendo saber se houve uma interação entre dias de cultivo e espaçamento. Então eu vou inserir essa interação e verificar se melhora ou não melhora significativamente o meu modelo. Então vamos inserir interação. A interação que eu quero é dias, eu dei um duplo clique em cima de dias, ele veio para cá. Multiplico por espaçamento, vou dar um duplo clique em cima de espaçamento. Veja que eu posso botar o que eu quiser aqui como interações duplas, triplas. Nesse caso não, que o meu experimento só existiam 2 variáveis preditoras, que é dias e espaçamento, mas se tivesse mais outras eu poderia colocar várias interações no modelo. As interações elas são colocadas uma a uma. Então coloquei a interação. Se eu quiser usar transformadores em qualquer uma das variáveis, quer seja dependentes ou independentes, eu posso utilizar. Então, por exemplo, se eu quiser aqui colocar essa variável dependente ao quadrado, então basta eu vir aqui, colocar ela e dizer que esse K é 2. Então isso quer dizer o que? Pegue o vetor que você está querendo, que é o vetor altura,
cada elemento, o izinho é cada elemento. Então esse elemento, esse elemento, esse elemento, eleve ao quadrado, eleve a k, em que k é igual a 2, então ao quadrado. Então isso ao quadrado, isso ao quadrado. Mas por enquanto vamos deixar sem nenhum tipo de transformador, ou seja, quando eu boto k em que k é zero, na realidade eu não estou usando nenhum tipo de transformação nesse vetor. Então finalize. Se você quiser a precisão dos seus resultados com 5 casas, 6 casas, 3 casas, 2 casas, você que estabelece o número de casas decimais. De uma forma geral, nós aconselhamos, quando temos um número com esse tipo de formato, apenas uma casa decimal, 4 casas decimais para a operação está muito bom. Mas, por exemplo, se essa altura nós estivéssemos trabalhando como a informação de 0,00, então aqui com certeza você precisaria aumentar essa casa, o número de casas decimais, senão vai aparecer muitos 0,00 e fica por aí, porque ele vai só utilizar esse número de casas decimais. Preenchendo todas essas informações, você pressiona o botão finalize. Aqui a gente tem que informar ao modelo se vamos utilizar a constante ou não vamos utilizar a constante. De uma forma geral, nós recomendamos não utilizar, nunca alterar essa configuração. Se houver uma necessidade, ele vai dizer que não precisa de uso da constante. Mas se você alterar isso aqui, muitas vezes a estatística R2 ela não retrata com fidedignidade o que ela está representando. Então, de uma forma geral, a gente aconselha ao usuário não mexer nessa constante aqui. Deixe que ele coloque a constante, mesmo que ele coloque o valor de zero, vamos seguir, né? E vamos calcular, pressionar o botão de calcular. Então, quando eu pressiono o botão de calcular, nós já temos todas as respostas, todos os cálculos que são possíveis, né, aí para você apresentar, para você gerar o seu diagnóstico, dizer o quanto foi bom esse modelo ou não. Então vamos nessa primeira parte, que é a 9, os parâmetros, que é exatamente esse quadro que nós temos. Então nós criamos uma função em que vamos dizer a altura como sendo uma função de beta 0 mais beta 1 dias, mais beta 2 espaçamento, mais beta 3 a interação que a gente criou dias espaçamento. Então o modelo como ficou, né? Beta 0 é esse valor, 12,73. Então se eu quisesse escrever esse modelo, a altura é igual 12,76 mais beta 1 0,0369 vezes dias menos 0,1864 espaçamento mais 0,0001 dias vezes espaçamento. Então eu tenho esse modelo, tá? Esse modelo, de acordo com as estatísticas dele, esse valor de beta 0 foi altamente significativo, foi significativo, enquanto que essa interação não foi significativa. É quase como se eu dissesse assim: você botou esse valor da interação, esse beta 3, mas não precisava usar essa função, tá? Ela não melhorou, ela não melhora praticamente nada significativamente para predizer, para fazer estimativas de altura. Esse modelo ele apresenta um R quadrado de 89,20%, ou seja, ele explica estatisticamente 89,20% dos dados. Com relação à análise de variância, ele está me dizendo aqui que a estatística foi muito pequenininha, porque você veja que o F, o valor do F foi muito alto. Então é quase como se eu dissesse assim: isso daqui na realidade não é um valor zero, mas é
tão pequenininho que ele não conseguiu enxergar um outro valor e botou zero. É como se fosse assim 0,000000000, né? Porque esse valor na realidade, o que significa isso? Significa eu posso utilizar esse modelo. Esse modelo, ele pelo menos um desses parâmetros, ou esse parâmetro aqui, não é igual a zero, então eu posso sim escrever esse modelo. Bem, se a gente quiser fazer, depois a gente pula para aqui, para esse relatório. Se eu quiser fazer qualquer estimativa com esse modelo aqui que a gente está utilizando, basta eu vir aqui, intervalo de confiança, ele já vai me dizer aqui os valores para as variáveis. Então os valores de dias foi de 77 a 159, espaçamento de 14 a 31. Então se eu quiser fazer qualquer estimativa, vamos admitir para 80 dias com espaçamento de 20, né? Eu teria que pegar essa relação, 20 vezes 60, que é espaçamento vezes dias, então 1600. Calcule o intervalo de confiança e ele já me dá o valor do intervalo de confiança, que é o ponto central seria uma cultivar de 12,10 centímetros, mais ou menos esse erro, ou seja, podendo ir de 11,96 a 12,45. Se eu quiser fazer uma avaliação de resíduo, não é? Fazer um estudo de resíduo desse modelo, eu tenho aqui, eu pressionei o botão de resíduo, então abriu essa janela em que aqui eu tenho várias estatísticas disponíveis, como a tabela dos resíduos ordinários, padronizados, estudantizados, distância de Cook e a matriz chapéu. Se eu quiser saber se temos a presença de outline ou não, padronizado ou estudantizado ou ordinário, basta você vir aqui e verificar se tem valores superiores ou inferiores a 2. Então se a gente fizer uma avaliação pelo padronizado, você veja que não está sendo verificado nenhum valor maior ou menor do que 2. É como se eu dissesse não tem nenhum outline. Isso eu poderia ver por aqui também. Veja que não existe, né, nenhum número menor do que menos 2 ou maior do que 2, ou seja, não há nenhuma presença de outline. A gente não vê nenhuma tendência aqui nesses resíduos. É como se eu dissesse assim: sim, eu posso usar na análise de variância, eu vi eu vi que eu posso utilizar, e por aqui eu posso até dizer que sim, é muito bom esse modelo, fazendo essa avaliação por esse argumento. A gente ainda tem um outro argumento para ver o quão é bom esse modelo, usando teste de normalidade, para saber se a distribuição dos erros teve ou não uma distribuição normal. Então vou usar calcule. Ele fez 3 tipos de testes, né, pelo Shapiro-Wilks, de Agostino Pearson. O Shapiro-Wilks ele rejeitou que houvesse uma distribuição normal dos erros, mas o de Agostino e de Agostino Pearson, os dois aceitam, né? Então cabe a você aí discernir se um teste dizendo que não e 2 testes dizendo que sim, se você pode confiar ou não, né? Isso é aconselhável você pegar informações com outras pessoas, uma discussão maior, ok? Não, fica difícil a dizer não devemos aceitar porque 2 dizem que sim ou não. Você que vai ter que tomar a decisão, mas podemos ver que o modelo
pode ser utilizado, que nós não temos a presença de outline, não temos uma tendência, como se diz, né, de comportamento desses pontos nos resíduos, apenas essa pequena dúvida que o teste Shapiro-Wilks deu como rejeita a distribuição normal desses erros. Muito bom por aqui. Se você quiser ver todas as matrizes que foram geradas para obtenção desses parâmetros, obtenção de N outras coisas que essas matrizes nos informam. Então, todos esses cálculos são baseados em cálculos matriciais, né? Então todos eles disponíveis aqui, né? Aqui, ó, por exemplo, essa matriz aqui é a matriz dos parâmetros, né, que foram obtidos. É porque não sai aqui, mas se eu fechar aqui eu vou ver que os parâmetros beta 0 foi 12,74, beta 1 aqui, ó, 12,74, 03, por aí vai. Em todas essas rotinas, se você quiser as informações dos relatórios para gravar, para imprimir, você tem disponível em cada seção esses botões. Então, por exemplo, se você quer imprimir essas informações, basta você pressionar o botão aqui, imprimir relatório, que ele vai, todas essas informações vão para uma impressora. Se você quiser gravar essas informações, pressiona gravar o relatório, que ele vai abrir no diretório do CISEA para o texto, para você gravar as informações desse relatório aqui dentro. Basta que você dê o nome desse arquivo. O formato desse arquivo é formato TXT, sem formatação. Portanto, é fácil depois você transferir via inserir texto ou importar os dados para o seu processador de texto. Caso você tenha o seu processador de texto já ativo, né, você esteja trabalhando, basta que você selecione tudo isso aqui, né? Então, para selecionar, você pode botar o cursor na fase inicial e sair arrastando, ou simplesmente clicar em qualquer ponto, fazer Ctrl A. Aí você veja que quando eu fiz Ctrl A, selecionou todas as informações. Faço Ctrl C. Ctrl C é um comando que a gente dá para copiar aquilo que está sendo selecionado. Coloco o cursor no canto que eu quero que seja transferir essas informações, e vou no processador de texto e faço Ctrl V para colar essas informações. Com esse tipo de manejo, eu consigo transferir toda essa informação para o meu processador de texto. Bem, nós esperamos que a apresentação desse vídeo tenha surtido efeito, tente minimizar as dúvidas que você tinha para a utilização do CISEAPRO em modelos múltiplos. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.